Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. O nosso tema hoje é Fundamentos Bíblicos da Missão. Fundamentos Bíblicos da Missão é uma visão da missão partindo da Bíblia. Na primeira parte, partindo do Antigo Testamento, e na segunda, partindo do Novo Testamento. O tema da missão é sempre atual, não caduca, porque todos somos missionários a partir do nosso batismo. Então, já que o batismo não caduca, a missão também não caduca. Então, deve ser aprofundada sempre. Então, nós vamos aprofundá-la partindo das Sagradas Escrituras. Vamos invocar, para iniciar, vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito do Altíssimo Deus. Vinde, ó fogo de Deus. Vinde, Consolador das almas. Vinde, ó Paráclito. Derramai sobre cada um de nós os vossos 7 dons, para que sejamos capazes de anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da fé. Vinde, Espírito, Espírito de Deus Pai, Espírito de Deus Filho. Abri as nossas mentes, abri a nossa inteligência, iluminai-a, para que possamos aprofundar este tema tão importante para a nossa vida de cristãos hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, fundamentos bíblicos da missão. Uma visão, neste primeiro momento, da missão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, temos um verbo-chave que se usa, o verbo hebraico, shalá, quer dizer enviar ou mandar. O verbo shalá, enviar ou mandar. Este verbo é usado 847 vezes no Antigo Testamento. 847 vezes é usado este verbo no Antigo Testamento. Algumas vezes designa um mandar, digamos, em geral, enviar ou mandar alguma coisa, mandar ou enviar um objeto, mas também enviar uma pessoa com um determinado objetivo, com uma determinada tarefa ou missão, ou para cumprir uma ordem.
Então, este é o significado do verbo shalá, mandar, no Antigo Testamento. Agora, como dizia, este verbo é usado também no sentido muito geral, como enviar mercadorias, enviar presentes, enviar o tributo, enviar pães, animais, tudo isso. Porém, na maioria das vezes, este verbo shalá, hebraico, shalá, designa o envio de alguém, de uma pessoa com uma função definida. Daí, então, outros termos relacionados, mensageiro, não é? Que é a pessoa, então, que leva a mensagem, o envio de palavras, a pessoa vai transmitir não uma coisa, mas uma mensagem através de palavras, através, digamos, uma transmissão oral. Isso é muito importante, não é? E esta ênfase que o Antigo Testamento faz, que embora o verbo shalá seja usado, o verbo shalá enviar ou mandar, seja usado também para objetos, enviar coisas, presentes, enviar pragas, Yahweh, Deus envia pragas e tudo, mas tem destaque especial o envio de mensageiros para transmitir uma mensagem, e esta mensagem é do Senhor. Então aqui é muito importante que o missionário, já partindo do Antigo Testamento, é alguém que é enviado para transmitir palavras do Senhor, uma mensagem do Senhor, o que o Senhor tem a dizer à geração de hoje. Então, isto é ser missionário. De contrário, nós vamos continuar a pensar que missionário é fazer muitas coisas. Missionário é transmitir, conhecimentos litúrgicos, conhecimentos da igreja, sobre a origem da igreja, mas a essência do missionário, partindo do Antigo Testamento, é o mensageiro que leva, transmite mensagem de Deus, palavra de Deus. E a palavra de Deus é para uma geração, uma determinada geração, um determinado contexto. Então aí aprendemos do Antigo Testamento centrar-nos na mensagem que deve ser transmitida hoje. Qual é a mensagem para a geração de hoje? Chama também a atenção o fato de que Deus manda alguém, o mensageiro, no Antigo Testamento, também tem a função de proteger, não apenas de transmitir uma mensagem, mas o mensageiro, o missionário, o enviado, tem também a função de proteger. Sobretudo, aqui falamos dos mensageiros, os anjos, eles tinham a função de proteger. Então, o enviado transmitia uma mensagem que era proteção divina para o ouvinte. A meu ver, aqui está outro ponto importantíssimo para a missão, partindo do Antigo Testamento, que a mensagem que o missionário transmite serve de proteção para o destinatário. O destinatário sente-se protegido por Deus
Ao ouvir a mensagem, o missionário, não, digamos, o destinatário da mensagem, não se sente, digamos, desamparado. Ele sente-se amparado e protegido. Então, esta dimensão, se queremos, angélica, quer dizer, do anjo, de protetor, é muito importante também hoje para o missionário. É também importante olhar para o fato de que no Antigo Testamento Deus envia profetas como seus mensageiros. Profetas. Claro, antes das figuras proféticas do Antigo Testamento, temos Moisés, embora não seja profeta, assim estritamente falando, mas ele prepara no Antigo Testamento a figura dos profetas, ele encarna a figura profética já antes dos profetas. Moisés, o homem libertador, então a dimensão libertadora da missão. O missionário é um libertador, é alguém que recebe o envio de Deus, que se preocupa com o seu povo, e ele vai libertar o povo. Enquanto não conseguir libertar o povo, Moisés não é um verdadeiro enviado. Então, a sua missão tem sentido, digamos, porque ele consegue libertar o povo. Então, nós temos os textos sobre Moisés, Êxodo 3, 14 e 15, 4, 13 e 28, número 16, 28, 29, Deuteronômio 34, 11, não é? Então, aqui descreve-se a missão libertadora de Moisés. Então, aqui a meu ver, outro ponto muito importante também para a missão hoje, o ponto que não devemos perder de vista, que não é só para anunciar mensagens doces e transmitir coisas bonitas, mas é para libertar o povo. É claro que para libertar o povo é preciso identificar a escravatura. O que escraviza o povo hoje? O que escraviza o nosso povo hoje? Essa é a primeira pergunta. Depois, como é que vamos libertar o povo dessa escravatura ou dessa situação de escravidão? Então, isto é importante, é o que fez Moisés no diálogo com Deus. Primeiro, identificar, olhar para a realidade da opressão do seu povo. Segundo, encontrar estratégias para libertar o povo. É também importante constatar que no Antigo Testamento há profetas conhecidos, que eram enviados, eram feitos o xalá, como dizíamos, é o verbo-chave, profetas conhecidos, Samuel, Natã, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, que eram os verdadeiros profetas enviados. E estes profetas eram, insisto, mensageiros de Deus. Levavam uma mensagem que não lhes pertencia. Eram simples transmissores da mensagem. Uma mensagem que não era deles, não era por eles cozinhada. Era uma mensagem cozinhada por Deus. E eles simplesmente a levavam, a transmitiam para o povo que precisava dela. Então, este ponto aqui é importantíssimo, que a mensagem que o missionário leva pertence a Deus. Não é uma mensagem feita, elaborada, cozinhada pelo missionário. Ele é um simples transmissor, simples
portador da mensagem. Também é também importante aqui, resumindo esta primeira abordagem, constatar que importa notar que no Antigo Testamento a iniciativa de sair, de enviar alguém, pertence a Deus. Deus é que vê a situação do povo e suscita mensageiros em resposta àquela situação. Então é mesmo iniciativa soberana de Deus. Por isso é que ele envia mensageiros, os profetas, para o povo de Israel. E esta missão que os profetas têm, insisto, é de livre iniciativa de Deus. Deus identifica, Deus dá-se conta, melhor, Deus dá-se conta da realidade do seu povo e suscita um missionário. Então também hoje, quem é missionário? Todo batizado, não deve fazer, nenhum batizado deve fazer resistência ao envio de Deus, porque Deus tem um plano para o seu povo. Deus vê a situação do seu povo e ao batizar alguém, ele já pensa na missão. A missão é inserida no batismo. Então, ao ser batizado, Deus batiza, de fato, não é o padre, não é o pastor que batiza, é Deus. Por isso que ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Padre. Mas quem batiza é o Espírito de Deus. Então, ao batizar a pessoa, Deus tem já em vista uma realidade onde ele vai enviar, ele quer enviar a pessoa. Então, o batizado não pode fazer resistência, não pode negar, porque negar o ser enviado, então é negar o próprio batismo. Negar ser enviado é negar também o batismo. Do momento que eu aceito o batismo, eu aceito também ser enviado a uma realidade. Então, isto é uma aplicação que estou a fazer, partindo digamos, da visão do Antigo Testamento. Então, faço uma aplicação também para a missão do cristão hoje. Se quisermos aprofundar a missão dos profetas, que me parece também ter alguns elementos aqui, a missão dos profetas, alguns elementos inspiradores, e eu diria que os profetas, eles proferem uma mensagem para o bem do seu povo. Eles proferem a mensagem para o bem do seu povo. Está em questão a sobrevivência de Israel. Se o profeta não transmitir a mensagem ao povo, o povo de Israel deixa de existir como povo pertencente a Deus. Poderia até continuar a ser povo de Israel, mas não como povo eleito. Aqui este detalhe, este pormenor também é importante, como podeis ver, se aplicado já a nós como batizados. Se o batizado não for missionário, a igreja
corre o risco de não existir como Igreja de Cristo. Poderá continuar a existir, mas não como Igreja de Cristo. Isto é importante, não? O profeta vai voluntariamente, em obediência à palavra de Deus, anuncia a palavra, porque ele sabe que se não anunciar, o povo de Israel deixa de existir como povo pertencente a Deus. Eu aplico isto para a igreja. O cristão deveria anunciar, deveria ser missionário, porque se não for missionário, a igreja corre o risco de deixar de existir como Igreja de Cristo. Poderá continuar a existir, mas não como Igreja de Cristo, como outra instituição que se chame igreja, mas perante Deus não é igreja. E não é por acaso que, por exemplo, Jeremias diz, olhando para Jeremias 7, por exemplo, no capítulo 7, versículos 11 seguintes, versículo 25 também, não? 25, 26, é importante quando ele constata que o povo não escutou nem prestou ouvidos, mas endureceu a sua cerviz e foi pior do que os seus pais, não é? E depois diz, tu dirás a eles todas estas palavras, mas eles não te escutarão. Então, esta resistência do povo, que é, de fato, outra, digamos, outra atitude que faz com que o povo de Israel deixe de ser povo de Yahweh, povo de Deus, povo do Senhor, é a resistência. Então aqui temos 2 pontos. Primeiro, o fato de que o profeta não aceita, isso faz com que não aceita anunciar a palavra, isso faz com que o povo de Israel deixe de ser povo pertencente a Deus, mas também depois do anúncio da palavra, o fato de o povo não escutar, isso também faz com que ele deixe de ser povo pertencente a Deus. Aqui é aplicado também a missão da igreja, a missão do cristão é também 2 aspectos. Se o batizado não anuncia a palavra, a igreja deixa de ser igreja de Cristo, mas também após o anúncio, se os destinatários não escutarem, se os destinatários endurecerem a sua cerviz e não escutar nem prestar ouvidos, também aí a igreja corre o risco de deixar de existir. Deveria então aí, o desafio é, perante a dureza do coração, encontrar estratégias para convencer o povo a aderir ao Evangelho de Cristo. Então aí não basta aceitar a vocação missionária através do batismo, não basta anunciar, porque pode acontecer que após o anúncio ninguém adira à palavra de Deus, ninguém abrace o Evangelho. Então o terceiro passo é encontrar estratégias que possam convencer, que possam chegar ao coração do destinatário. Isto de fato, os profetas o fizeram, não é? O fizeram antes de nós, já no Antigo Testamento. Ainda sobre a missão dos profetas, gostaria de recalcar o fato de os profetas serem portadores da palavra de Deus numa situação determinada. Uma situação determinada, um contexto determinado,
o profeta é enviado para uma situação determinada. Então, não se pode continuar a falar da missão no sentido vago, no sentido teórico. A missão é para um contexto determinado. É para Moçambique, é para Angola, é para o Malawi, é para a Itália, é para o contexto. Então, o profeta o que é que fazia? Após, digamos, o envio do Senhor, o profeta conhecia, empenhava-se em conhecer o contexto a que foi enviado. E depois ele transmitia a mensagem que lhe foi confiada. Isto é o que o missionário de todos os tempos, o missionário de hoje também deveria fazer. Situar-se no contexto a que a pessoa foi enviada. Situar-se no contexto. Depois, transmitir a mensagem àquele contexto. A mensagem que visa transformar o contexto. Não uma mensagem de simples consolação. Não uma mensagem de simples, digamos, religiosidade e espiritualidade. É uma mensagem para uma situação determinada e visando transformá-la desde dentro. Então, a mensagem visa transformar desde dentro. Por isso é que os profetas, Deus os enviava para uma situação e eles transformavam a situação desde dentro. Então, não é desde fora, não, é partindo desde dentro. Façamos uma brevíssima pausa musical e voltamos dentro de instantes para continuarmos a abordar o tema da perspectiva bíblica da missão, não é? E agora estamos a ver a perspectiva bíblica partindo do Antigo Testamento. Então, façamos uma breve pausa. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Cantando por terras anunciando
beleza, Senhor, terei meus pés já sem cansaço, tua história em meus lábios e a força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. 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 Bem-vindos à segunda parte do nosso tema, nosso tema Fundamentos Bíblicos da Missão. Fizemos uma introdução partindo do Antigo Testamento. Estamos a ver a missão partindo dos profetas, desde os profetas. Agora, nesta segunda parte, gostaria de começar por destacar o fato de que a eleição não devia ser separada da missão. No Antigo Testamento, o profeta é enviado porque a eleição do povo não podia ser separada da sua missão. Isto quer dizer que nós vemos isso especialmente no Deutero Isaías, na segunda parte do livro de Isaías, Deutero Isaías, quando se fala do servo de Deus, do servo do Senhor. Ele é servo e é eleito. E depois o povo de Israel também é servo e é eleito. Então, servo quer dizer missionário, tem a ver com o fazer alguma coisa, servir, então isso tem a ver com a missão. Eleito é a eleição, que é iniciativa de Deus. A pessoa não faz nada, é eleita. Então, o ser servo e o ser eleito não podem ser dissociados, não podem ser separados. Para o povo de Israel, o servo do Senhor em Isaías, ele era eleito e era servo. Depois foi aplicado a todo o povo de Israel, ao povo inteiro, em Isaías 42, versículo 1, todo o povo de Israel é eleito e é servo. E, se nós quisermos aplicar isto para a missão da igreja, todo o batizado é eleito e é servo. Eleito porque batizado, servo porque tem que servir como missionário. Então, este servir não é o simples
ter um ministério na igreja, ou como acólito, como servir a igreja como do acolhimento, servir a igreja como catequista, servir a igreja como da administração, da comunidade. Não, este servir designa o ser missionário, o anunciar a palavra de Deus, servindo o Senhor. Então, aqui é também a correspondência entre o Antigo Testamento e a missão da igreja, do batizado, é particularmente interessantíssima aqui. É interessantíssima e merece a nossa atenção, merece a nossa consideração. Todo o batizado é eleito e servo ao mesmo tempo. Não pode ser apenas eleito, quer dizer, apenas batizado, sem ser servo. E não é possível ser servo sem ser batizado. Isto é muito forte no Antigo Testamento. É claro que depois do Novo Testamento haverá uma certa abertura para o diálogo interreligioso, para as religiões, que os outros que não são batizados podem servir o Senhor, fazendo bem. Mas no Antigo Testamento isso não existia. Para ser, depois da eleição como povo eleito, como membro do povo de Israel, a pessoa devia ser serva, eleita e serva. E para a igreja, batizado e missionário. Então não é possível ser missionário se não é batizado. E também o verdadeiro batizado é missionário. Não se pode dissociar, não se pode separar. É claro que isto leva-nos a olhar para a relação entre o povo de Israel e as outras nações, porque a nossa afirmação anterior é como se nos fechássemos, se a missão no Antigo Testamento fosse uma missão fechada só para o povo de Israel, que eram os eleitos, e que os outros não podiam ser missionários. Mas isso é verdade. É assim, os outros povos não podiam ser missionários. Eles eram convidados à missão de Israel. Depois poderiam ser enviados. Isto no Novo Testamento, como veremos, muda um bocado. Quer dizer que a igreja atrai os não batizados, aceitam o evangelho e se unem, abraçam a missão da igreja no anúncio, através do anúncio. Então, olhando para o Antigo Testamento, especialmente para a relação de Israel com as outras nações, destacar que estava clara esta separação, que era clara a separação. Uma coisa é Israel, o povo eleito, a outra coisa são os outros povos. É claro que Israel estava em relação com também os outros povos, mas na relação de Israel com o seu Deus, e se queremos, relativamente ao tema do envio e da missão no Antigo Testamento, era Israel de um lado e do outro lado os outros povos, as outras nações. Embora houvesse um parentesco. Agora, como é que era esta relação então entre Israel e as nações? E como é que podemos então aqui abordar o tema da missão olhando para a relação entre Israel e os outros povos? É importante destacar que para Israel os outros povos constituíam uma ameaça política. Os outros povos constituíam uma ameaça política. Os egípcios, os cananeus, os madianitas, os filisteus, os assírios, os babilônios, eram uma ameaça
política. E nós vamos ver no período da monarquia, quando já Israel tem um só rei, o norte e o sul, começa primeiro um só rei, depois divide-se, um só rei com David e com Saul, e com Salomão, um só rei, mas depois divide-se o reino do norte e o sul, começa cada parte, cada região a ter o seu rei, mas também aqui assistimos a conflitos sangrentos, a guerras, porque os outros povos eram vistos como uma ameaça política. Então era, digamos, uma relação de hostilidade entre o povo eleito Israel e os outros povos. Daí que depois vamos ver que já no Antigo Testamento a missão é importante para transformar esta relação de hostilidade, esta visão de ameaça, que o Israel deveria começar a olhar para os outros povos, não como hostis, não como uma ameaça para eles, mas como irmãos capazes de receber a mensagem do Senhor. Então, o Antigo Testamento nisto é muito atual, no sentido de que, partindo da relação de hostilidade, Deus envia os profetas, Deus envia os mensageiros para ajudar Israel a abandonar aquela visão de ameaça e de hostilidade com os outros povos, depois para começar a olhar para os outros povos não como hostis e como ameaça, mas como, digamos, possíveis destinatários da mensagem do Senhor e até capazes de abraçar os caminhos do Senhor, adorando o Deus único, o Deus Senhor. Outro ponto que é muito importante dentro do contexto da missão, olhando para a relação de Israel com os outros povos, é de que os outros povos Israel os via como a ameaça religiosa, por causa da idolatria. Os outros povos adoravam muitos deuses, eram idólatras. Então ele considerava Israel, considerava os outros povos como impuros, idólatras. Então aqui também o profeta é enviado para tentar transformar esta relação, esta visão negativa, primeiro lembrando o fato de que os ancestros, os antepassados de Israel também praticavam a idolatria. Então, os antepassados praticavam a idolatria e conseguiram fazer o caminho para abraçar o Deus único. Então, se os meus antepassados fizeram esse caminho e nós agora adoramos o Deus único, este é o raciocínio do Antigo Testamento, do povo de Israel. Então, e nós agora adoramos o Deus único, mas os nossos antepassados adoravam muitos deuses, quer dizer que os outros povos também podem fazer o mesmo caminho. Então, haveria necessidade que o povo de Israel passasse desta visão negativa de que os outros povos são idólatras, não são capazes de adorar um só Deus, olhando para a história deles. Então, isto, a meu ver, é também outro ponto importantíssimo, outro pormenor que não devemos perder de vista, também para a nossa missão como igreja. Nós não podemos continuar a considerar simplesmente os outros povos como idólatras, como perdidos, como, espiritistas, como animistas que adoram antepassados, adoram espíritos, mas
o cristão deve partir do princípio de que se você fez um caminho com o Senhor e agora adora o único Deus, agora abraçou Jesus Cristo, aquele outro irmão, aquele outro povo, aquela outra comunidade que não é cristã também pode fazer o mesmo caminho que você fez. Então, que Deus tem o plano de transformar a hostilidade e a agressividade em relação ao destinatário da mensagem, transformar a visão de Israel. Então, é a visão do missionário que deve ser transformada. Então, aqui é também importantíssimo. Deus não... O primeiro ponto que se coloca no Antigo Testamento não é a transformação da mentalidade do destinatário da mensagem. Que a pessoa que ouve a mensagem, aquele que vai receber a mensagem é que tem que se transformar. Não. Primeiro, antes de tudo, é a transformação do mensageiro. Ele, o mensageiro, a mentalidade do mensageiro deve se transformar. Não, que não seja uma visão hostil, que não seja uma visão, digamos, da ameaça e política nem religiosa. Então, quando o mensageiro transformar a sua mentalidade, então será capaz de sair e transmitir a mensagem do Senhor. Mais outra pausa, depois voltamos para concluir esta parte da missão a partir do Antigo Testamento, porque hoje não vamos abordar a visão do Novo Testamento, vamos deixá-la para a próxima semana. Vamos então agora fazer uma brevíssima pausa e voltaremos para o terceiro momento do nosso estudo, para terminarmos ainda com a visão da missão a partir do Antigo Testamento. Então, uma breve pausa musical. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todos os povos celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que
ensinou, Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Bem-vindos, irmãos, à terceira parte, ao terceiro momento. Gostaria, neste terceiro momento, de abordar a questão da universalidade da mensagem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a mensagem que o profeta transmitia, a mensagem que Israel devia transmitir, já é universal. Não é verdade que era exclusivista. Há textos do Antigo Testamento que nos dão, de fato, a entender que a mensagem era apenas reservada a Israel. Mas também temos elementos que nos indicam que, afinal, a mensagem era universal. As nações, segundo o Antigo Testamento, as nações abraçarão a paz. As nações se voltarão para o Senhor. Isaías capítulo 2, os primeiros versículos 2, 3 e 4. Capítulo 2, versículos 2, 3 e 4. Também Isaías 45. Há indícios de universalismo, quer dizer, mensagem universal, que não é só para poucas pessoas, só para o povo de Israel, que era um povo muito reduzido, nem era dos mais numerosos. Não, a mensagem tem que sair, tem que ir mais além. De fato, as nações, os outros povos aprenderão a Torá do Senhor e retornará a paz universal. As nações se voltarão para Deus, participarão do seu culto. O Egito e a Síria se converterão. Israel servirá de elo de ligação desta conversão. Isaías 19, 16, 25. Isaías 19, 16, 25. Então, Israel serve de elo de ligação. A igreja hoje, eu faço esta aplicação direta, sem muitos outros comentários. Do Antigo Testamento, faço a aplicação direta à igreja. A igreja hoje é elo de ligação para que a mensagem seja universal, a mensagem chegue a outros e os outros se convertam ao Senhor. Então, fazia sentido ser membro do povo de Israel, porque Deus tinha o plano de usar da pessoa para a sua missão de
trazer os povos a si. E para hoje também faz sentido ser cristão, porque Deus precisa de mim para trazer os outros povos não crentes a Ele. De fato, nós vamos ver toda a questão do Deus único e o povo de Deus único. O povo é um e Deus é um. Então aqui no último dia deve existir um único povo de Deus. Porém, a escatologia profética, quer dizer, o anúncio dos profetas sobre os últimos tempos, o dia do Senhor, em que as pessoas se voltarão a Deus, aí podemos ver que, afinal, no Antigo Testamento, a missão era universal. A missão era universal. Então, houve superação da tendência exclusivista de que nós somos povo eleito, os outros são povos condenados. Israel passa a visão: nós somos povo eleito, mas os outros também podem pertencer a este povo eleito. Então, há esta abertura aos pagãos. Esta abertura aos pagãos. Vocês lembram-se também por exemplo, a questão dos profetas, Jonas, que é enviado aos ninivitas, que não era povo de Israel. Estão a ver? Então Deus manda o profeta Jonas para os ninivitas, para o povo pagão. Então aí há uma abertura da visão da missão no Antigo Testamento. Não pode ficar, a eleição não pode ficar para uns poucos. Então no Novo Testamento, digamos, no tempo da igreja, hoje, nos nossos dias, o batismo, a missão que recebemos do batismo, não pode ficar para uns poucos, umas congregações de religiosos e religiosas, uns casais por aí, outras paróquias, comunidades e núcleos. Não, digamos, os cidadãos do mundo são muito mais do que os batizados. Então, eles também têm direito a ouvir a mensagem de Cristo. Ouvir a mensagem de Cristo. Então, a mensagem é universal. Já podemos ver, por exemplo, Abraão. Abraão é instrumento de bênção. Gênesis 12, 1-4. Abraão é instrumento de bênção para todas as nações. Os servos de Yahweh, os servos do Senhor, no livro de Isaías, também são, digamos, eleitos para transmitir a reconciliação entre inimigos, entre Egito e Assíria, para que todos possam servir o Senhor. Então é importantíssimo também nós retomarmos a questão da missão hoje como, digamos, parte essencial do nosso batismo e condição para que a igreja continue a existir. A missão de todo batizado, não a missão de uns poucos. A missão de uns poucos não consegue. A missão só de alguns eleitos padres, bispos ou irmãs não consegue fecundar o mundo. Só a missão de todos conseguirá fecundar o mundo. Então, irmãos, podemos ficar por aqui hoje. Para a semana retomaremos o nosso tema abordando, digamos, a questão da missão no Novo Testamento. Agradeço a atenção dispensada. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Obrigado, até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.